necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Salve, salve, nação cuscuzeira, menino, pense nessa noite de hoje, dia 20 de março, aqui no Ceará, pós-feriado, menino, e daqui a 5 dias, mais feriado, menino, como eu amo esse mês de março, com as águas de março, fechando o verão, com o sol torando na cabeça de cada um. Cuide do protetor solar, não faça como eu, que estou com as belas listras, tal qual uma zebra vermelha. Vamos iniciando nossa noite com o quê? A prece inicial. Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para a prece. Bora lá, boa noite a todos e a todas. Seja muito bem-vindo, nosso convidado. Possamos nós, nesse momento, em um pensamento, lembrar do Mestre Jesus, agradecer por mais essa quinta-feira que podemos nos reunir para refletir sobre seus ensinamentos. Abençoa, Jesus, a todos nós, a todos os ouvintes, para que aqui reflitamos desse papel tão importante que é a vida. Pedimos também que envolva o nosso convidado da noite de hoje, através dele possamos refletir sobre os ensinamentos do Cristo. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora cadê ele, DJ JP? Solta o som. Esta é a rádio que te faz mais feliz. Web Rádio Topé. Que silencia
Eita, menino, que nesse dia 20 de março estamos aqui ainda comemorando o dia do cuscuz que foi ontem. Saudações para você que está ouvindo no carro, na faculdade, no intervalo, e que seja, estamos aqui todos sintonizados, fazendo o quê? Evangelização pelas ondas do rádio, com o nosso cuscuz com o espiritismo. E é com muita alegria que a gente recebe quem hoje? O nosso querido convidado, que é o Nazareno Feitosa, com muita alegria. E vamos saber quem é o Nazareno. Prazer, Nazareno. Não é Nazareno? Ele é natural de Fortaleza, Ceará, onde reside atualmente. Como voluntário, ele é expositor espírita, facilitador do ESG e está atualmente trabalhando como coordenador da comunicação da Federação Espírita do Estado do Ceará. Ele participa dos movimentos Brasil Sem Azar e o Movida, Movimento em Favor da Vida, e Brasil Sem Azar contra a legalização dos jogos de azar. Nazareno, seja muito bem-vindo, muita paz e muita luz. Olá, Paloma, mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Web Rádio Fraterno, todos os nossos amigos e amigas do Lar dos Humildes, especialmente ao nosso querido Alcides Lopes, companheiro a quem acompanho há muito tempo. Sou fã das palestras e da doçura desse companheiro tão dedicado, amigo da Federação Espírita do Estado do Ceará, em nome de quem trago aqui o abraço do nosso presidente, Gabriel Mamede, da sua diretoria, e temos a grata honra de poder estar aqui para falar sobre um tema muito especial. Falarmos sobre o tema... Já posso começar, né? Ou você gostaria de mais algum aviso? Então, falar sobre o tema o bem mais precioso. E estávamos meditando sobre essa inspiração, foi um tema que nos foi inspirado pelos amigos espirituais, e refletindo sobre essa matéria, nos recordamos de O Livro dos Espíritos, quando na questão 880, o nosso querido codificador interroga qual o primeiro de todos os direitos. E as entidades venerandas lhe respondem que o de viver. Então, o primeiro desses direitos, e portanto o mais importante, porque sem ele nós não teríamos os demais, é o direito à vida. E André Luiz chega ao ponto de dizer que a dívida que nós temos com os nossos pais, somente pela vida, é insolvável, ou seja, é impagável. Mesmo que nossos pais, portanto, tenhamos sido os piores pais do mundo, mesmo que nos tenham abandonado, tenham nos agredido, tenham nos humilhado, somente pelos fatos deles nos terem dado a vida física, nós devemos ser eternamente gratos aos nossos paizinhos. Então vejam a beleza e a grandeza e a importância que nos é conferida pela vida. Então devemos meditar sobre esse assunto, porque muitos de nós esquecemos que na condição de espíritos ainda imperfeitos, muitos estávamos em más condições no mundo espiritual. Felizmente a Terra já avançou muito, já temos muita civilização, em que pese ainda haja muito sofrimento sobre o planeta. Em um mundo espiritual, muitos não estávamos em situação feliz. Eu mesmo, em uma vida passada, tirei minha vida. Então, vocês imaginam como é que eu estava, não é? Por isso reencarnei com problema de hidroceringomielia, não é? Água dentro da medula, porque me altirei de uma grande altura. Surgiu uma hérnia na cervical, depois osteócitos, né? Bico de papagaio. Acho que é por isso que eu ando falando muito. Na torácica, né? Na região do tórax da coluna. E há alguns anos atrás, uns 3 anos, tive uma crise de ciático na lombar, né? Então a coluna toda comprometidinha. E ainda também por causa disso descobri porque que eu vim com transtorno afetivo bipolar tipo 2. Felizmente é aquele mais leve. Né? Então a gente começa a lembrar. Agora imagine, como alguém que realmente deu cabo da própria vida, como é que eu estava no mundo maior. E quão grato eu não tenho que ser a minha mãezinha nesta vida por ter me retirado dessa condição, não é, espiritual, mental, em que eu me encontrava.
Daí porque a vida é realmente, né, o ventre de uma mãezinha, com o concurso de um pai, né, é realmente uma câmera de materialização, de resgate do mundo espiritual mais extraordinária que pode existir. E a gente deve valorizar muitíssimo a vida. Então a gente vai falar um pouco desse assunto, porque há tópicos, há temas que temos que avançar um pouco mais, pesquisando na ciência médica, na ciência jurídica, na ciência estatística, porque muitos de nós, inclusive os espíritas, podemos estar sendo vítimas de falsos números, falsas estatísticas e enveredando em interpretações que não são adequadas sobre a interpretação da defesa da vida desde a concepção. Então a gente vai colocar alguns slides aqui. Hoje o nosso tema vai ser um resumo. Esses slides eu peço até desculpa porque eles são para um mini semináriozinho um pouco maior. Eu não vou poder explorar todos eles, tá? Mas eles já estão gravados, estão no YouTube, com o título de Por que os espíritas ou por que os espíritos superiores, os espíritos nobres, são contra a legalização do... Eu não vou falar essa palavrinha que está escrita nos slides, porque senão dá censura, ela é censurada nas redes sociais, tá? Mas é ABORTO, tá? Eu vou falar só ABORTO, né? Que é a gente tirar a vida de uma criança no ventre de sua mãe, e quais as exceções à regra, porque há exceções, inclusive, trazidas na codificação, tá? Deixa eu mudar aqui. Pronto, e aí a gente vê uma foto do Chico abraçado com a criança, sua dedicação às criancinhas, não é? E a gente vai trazer aqui apenas algumas reflexões e mais argumentos para ajudar a todos os corações, evitando sofrimentos, doenças, e indicarmos soluções, tratamentos e reparações que a doutrina espírita nos oferece, tá? A gente vai tratar somente do aborto, do ABORTO intencional, ou seja, não vamos falar sobre o espontâneo, nem aquele terapêutico, que é quando é feito para salvar a vida da mãe, tá? Esse, inclusive, é uma exceção que a doutrina espírita permite. É claro que hoje há muitos recursos, é raríssimo o caso da gente ter que tirar a vida do bebê para salvar a vida da mãe, porque muitas vezes dá para estender a gravidez e a criança, mesmo tirada antes das 40 semanas, dá para ela sobreviver, né? Nascer como bebê prematuro. E aí falar da visão espírita, exceções à regra, etc., consequências para a saúde física, mental, psiquiátrica da mãe, inclusive espiritual também, as consequências espirituais, e falar sobre a legalização do ABORTO do ponto de vista espírita, porque Emmanuel falou não só sobre o ABORTO, mas também sobre a legalização, uma psicografia que pouca gente conhece e que vale a pena a gente mencionar, tá? E aí tem a questão dos estudos estatísticos, jurídicos também sobre esse assunto. Então a doutrina espírita, é importante a gente mencionar que, como Jesus nos ensina a acolher, consolar, né? É o consolador prometido por Jesus, mas também a esclarecer e orientar, jamais a condenar nossos irmãos. A gente não está aqui para condenar ninguém, não é? E todos nós nos equivocamos, e o próprio Cristo, diante da mulher adúltera, ele vai dizer para ela: eu também não te condeno, vai, mas não tornes a pecar. Então ele orienta também para que ela não se equivoque novamente. E ele esclarece também em Lucas 7,47, na mulher considerada pecadora na casa de Simão Fariseu, porque muito amou, seus pecados foram perdoados, né? Mostrando que o amor cobre, como está em 1 Pedro 4,8, né? Ou seja, o amor, a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente se equivocou nessa área, como eu me equivoquei, inclusive nesta vida, quando era adolescente, quando era menor de idade, a gente tem a chance de reparar os nossos erros pela caridade que cobre uma multidão de pecados. Então, se mais alguém além de mim realizou a BORTOs nessa vida ou em outras vidas, recomendo que assista a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, uma palestra mediúnica que nos foi trazida pelo Espírito Samuel Lucas
que está disponível no nosso canal no YouTube, o canal chamado Nazareno Feitosa, onde você encontra essa palestra de hoje, não é? Inclusive é dividida em duas partes. Uma parte sem nenhum argumento religioso ou espírita, filosófico, espiritualista, né? Somente com argumentos técnicos, científicos, estatísticos e jurídicos, mostrando por que não vale a pena legalizar o AB ou o RTO. E outra palestra, são duas partes, a outra, inclusive tem elas separadas, só sobre a visão espírita sobre o tema, tá? Então, tá aí a palestra mencionada. Tem também sobre questão de violência sexual, outros temas aqui, e tá aqui o tema, então, sobre a questão. Aqui é a questão 880, que nós mencionamos, né? E na 344, quando Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo, os espíritos são muito claros, dizendo que é no momento da concepção, ou seja, da fertilização, né? É esse momento exato. Inclusive, uma pesquisa, né, conseguiu captar o momento e acontece um clarão na hora exata da penetração do espermatozoide no óvulo, né? Uma coisa curiosa, foi flagrada um clarão de luz, uma imagem extraordinária, né? Vós sois a luz do mundo, né? Como está escrito pelo próprio mestre essa afirmação. E na 358 fica muito claro, né, que não é um mero equívocozinho, um relapso, não. É realmente a expressão que Kardec utiliza e os espíritos é realmente de ser um crime, porque realmente a gente leva, não é, a gente tira a vida de um ser humano, né, em qualquer época que for, da concepção ou da gestação, na verdade, né, poderia dizer. E eles confirmam na 358 também. Na 359 está lá aquela exceção de que é preferível sacrificar o ser que ainda não existe, ou seja, que não nasceu, a sacrificar o que já existe, ou seja, a mãe pode receber aquele espírito numa gestação seguinte. Então, a gente vale a pena, é preferível o aborto, o ABRTO terapêutico, do que, não é, a gente mantê-lo, provocando então uma perda da mãezinha. Aí, olha que coisa, o Kardec pergunta: será racional que dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Não é? E olha que coisa, ele vai dizer para a gente não tratar levianamente coisas que devemos respeitar, as obras da criação, né? Então, muito bonito. Então, aí no Livro dos Espíritos. Agora vejam que mais adiante, por Chico Xavier, nós vamos ver o instrutor muito elevado, Silas, no livro Ação e Reação, tratar esse assunto com mais profundidade ainda. Quando, no diálogo com André Luiz, ele vai falar o seguinte, quando ele pergunta se é falta grave, né? Ele, falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove, que vem a conestar semelhante delito, é constrangida por leis, não é pena, é leis, né? A lei é que é irrevogável, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, que é uma inflamação uterina, o vaginismo, que é uma afecção que torna o ato sexual doloroso ou até o impossibilita, a metralgia, que são dores no útero, o infarto uterino, que é uma necrose pós-isquemia dos vasos sanguíneos, né? Isso tudo eu pesquisei. A tumoração cancerosa, ou seja, pode provocar o câncer, né? Inclusive pesquisas mostrando o aumento dos índices de câncer, sobretudo de mama e de útero, após a prática dos ABO-RTOs. Flagelos esses com os quais, muitas vezes, desencarna, pode provocar a morte, demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece redivida, né, no mundo espiritual, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, por meio do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Então, olha como essa consequência é ruim para a mãe, não é só para o bebê, para a criança. Então, quando a gente defende que a gente não pratique isso, é pensando sobretudo na mãe também, não é somente no bebê. Então, a doutrina espírita nós devemos também orientar, esclarecer as mãezinhas,
para o bem delas mesmas, né? Porque isso não é divulgado normalmente. Pode produzir também a infertilidade, como está em um livro Missionários da Luz, na página 219. Tem outras doenças e consequências também, como está no livro Evolução em Dois Mundos, ambos também de André Luiz. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, por Chico Xavier, também vai nos falar que antes de nascermos, nós normalmente planejamos a formação da família, com a supervisão dos nossos instrutores, né, dos nossos mentores, e aí planejamos, aceitamos aqueles espíritos para virem conosco como nossos filhos, prometemos, fazemos votos, promessas, compromissos saudáveis, salutares, mas quando chega aqui, instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando aqueles espíritos da nossa companhia a pretexto de resguardar o próprio conforto. Não lhes podemos prever as reações negativas, e então muitos dos associados de nossos erros, né, que muitas vezes foram nossos cúmplices e outros vítimas de nossas vítimas de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje. E isso ocorre, ou seja, muitas vezes em todas as comunidades da Terra, inimigos recalcados, ou seja, se transformam em inimigos recalcados, ou seja, pertinados, aqueles que a gente não consegue realmente o perdão, que se nos entranha uma vida íntima com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, do que se estivessem conosco como filhos, reencarnados como filhos. Mesmo que na condição de filhos, problema, impondo-nos trabalho e inquietação. Mesmo que fosse aqueles meninos complicadinhos, atrapalhadinhos, né, que tem uma encrenca com o pai, com a mãe, né, porque ficam como obsessores da gente, nos perturbando, né. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do ABORTO delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias, das doenças de etiologia, ou seja, de causa obscura, e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e de prisões, e até de prisões. Olha, o conselho, a orientação, né, de Emmanuel, espírito muito elevado, muito esclarecido, pela psicografia de um médium extraordinário, como é Chico Xavier. Então, a gente, né, consciente disso, devemos reparar os nossos erros através do bem, de gestar uma criança, de adotar. Não posso adotar, meu marido não aceita. A gente adota emocionalmente, vira padrinho, madrinha de um abrigo de uma criança pobre, visita lá uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, ajuda os movimentos em defesa da vida, né? Eu colaboro com o Movimento Brasil Sem ABORTO, né? Nem que seja financeiramente, esclarecendo tantas pessoas, ajudando gestantes carentes, levando enxoval para aquelas crianças. Então, tudo isso, existem as instituições, inclusive não espíritas, né? Associações dos Santos Inocentes e outras, tem espíritas, inclusive aqui em Fortaleza tem uma que eu esqueci o nome, eu estou aqui há poucos anos, né? Vai fazer 3 anos aqui, eu não gravei o nome ainda. Então, assim, a gente pode e deve, né, reparar o mal que a gente possa ter feito, até porque a gente não tinha consciência, a gente foi forçado, o companheiro obrigou, se você não tirar, eu lhe abandono. Aí a gente não tinha um esclarecimento, não é feita a nossa doutrinação pela comunidade, pela sociedade que nos induz a isso também, que a carreira, que o estudo, que tem que fazer isso, que tem que terminar a faculdade, pós-doutorado, a questão financeira, que a gente, né, tem muita dificuldade nos dias de hoje, enfim, toda a questão da beleza, de tudo, ou seja, a família que não aceita, a vergonha, toda uma pressão psicológica, social, não é, que a gente é submetido, às vezes até porque engravidou de uma traição, né? Às vezes a gente pegava esse caso, a mulher casada engravidou de um relacionamento extraconjugal. Então, assim, existem inúmeras causas para isso, e às vezes a pessoa não sabe das consequências, e não sabe também que desde 2006 o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado, permitindo que a mãe que não deseja ter o filho, ela pode doar a criança. Ela não precisa, ela leva a gestação até o fim, ela só precisa comunicar previamente à vara da infância e da juventude. E aí terminou a gestação, lá no próprio hospital a criança já é encaminhada
para um casal que deseja muito ter filhos, mas não consegue. Aí ela faz então 3 caridades. Faz uma caridade com um bebezinho que não vai sofrer, né, o procedimento que é cruel, né? Faz uma caridade enorme com um casal que deseja muito ter filhos e há vários anos tenta, gastou uma fortuna, estão desesperados para realizar aquele sonho, né, que realmente completa uma família. E com ela mesma, que vai evitar todos esses problemas. E, aliás, há pesquisas demonstrando também que até o próprio fato da mulher gerar uma vida, aquela transformação que o seu corpo sofre, sobretudo nas mamas, gera uma proteção contra o câncer de mama. Olha que coisa curiosa. Porque, se a gente analisar bem, o corpo nosso ele é programado para isso, para ter várias gestações, inclusive. Então, até aquela transformação, não é, que acontece para a produção do leite é protetora para o corpo da mulher. Então, são só benefícios para todos. São 3 caridades para todos, não é? E inclusive o processo é sigiloso. A lei diz que o processo é sigiloso, ninguém fica sabendo. Só é necessário algum tipo de comunicação se for menor de 18 anos. Aí sim, aí a família é comunicada para verificar se algum ente familiar deseja ficar com a criança. Caso contrário, se a pessoa for maior de 18 anos, não, o processo é inteiramente sigiloso e não há despesa e ainda tem apoio psicológico caso a pessoa deseje, né, receber apoio psicológico naquele procedimento. Tá? Então, é chamada como se fosse uma adoção direta, não precisa nem ver a criança. Então, você tem toda essa alteração já na legislação. Agora, infelizmente, as pessoas interessadas em descriminalizar, ou seja, legalizar o ABVTO no Brasil, não divulgam isso, porque o que elas querem é realmente a mudança na legislação. Querem legalizar que a gente tire a vida dos bebês e ainda gerando todas essas consequências lamentáveis para a vida dessas mulheres, dessas mãezinhas, que, como a gente está vendo aqui, e temos muito mais argumentos, não vale a pena, tá certo? Então vamos em frente, né? Então aqui a própria Federação Espírita Brasileira tem esse opúsculo, vocês podem baixar gratuitamente. Ele é fininho, tem poucas páginas, com citações das principais obras espíritas sobre o assunto. Mas tem um livro também. Esse livro também tem citações, mas é mais completo, tá? Esse outro aqui não tem, o do Missionários da Luz, que é o mais completo, que é o Respeitamos a Vida, a ABURTO não. Mas esse outro, que é o que dizem os espíritos sobre o ABURTO, é mais volumoso, acho que tem umas 120 páginas, esse é bem completo. Aí vale a pena adquirir essa obra também para você ter todos os recursos. Aí você não precisa ler todas aquelas obras. Então, ali você vai encontrar ali os excertos de várias das obras, sobretudo a série A Vida no Mundo Espiritual também. No livro Ação e Reação também tem outra citação dura, que é pouco conhecida, não é, pelo movimento espírita, mas que eu acho que merece também ser trazida para a gente ver a importância também do alerta que nós devemos fazer para nossos irmãos e irmãs que possam estar passando por esse momento de decisão importante, não é? O André pergunta, e como se recuperará, né, essa mulher que está passando por esse momento de tirar a vida de um bebê? Os lamentáveis acidentes dessa ordem, como é que ela vai se recuperar? Olha o que o Silas vai dizer. Imagine vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica, ou seja, na olaria, onde a gente vai fazer um vaso de barro, não é? Tem a matriz, tem o molde ali. De certo que o oleiro, né, o operário da olaria, não se utilizará daquele molde deformado, né, que foi vítima do ABRTO, para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente, ou seja, a sua vontade, não é o espontâneo, nem é o terapêutico, foi aquela que teve a intenção. O seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será a mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito
por meio do sacrifício nobilitante, né? Que se torna nobre, com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Então vejam, a gente lesa tanto o centro genésico, né, o nosso centro genésico, ali, o centro de força, que a forma fica mais adequada para receber espíritos em situação menos feliz, né? O que por um lado é bom, porque a gente vai fazer uma grande caridade, vamos poder receber esses irmãos como eu, né? Como eu que tirei minha vida, como outros, né, que também se enveredaram pelo mau caminho. Então a gente vai poder também fazer caridade, mas vejam, não era melhor ter evitado? Olha, se a gente pudesse ter levado essa mensagem também para evitar esses problemas todos, né? Então, onde será melhor sofrer? Aqui na Terra como criança, que poderá ser nossa alegria, qual será o nosso trabalho no bem, nosso resgate de compromisso do passado e auxílio na velhice. Quantas mulheres, né, engravidam, aí o companheiro, o namorado diz, não, se você não tirar, eu lhe abandono. Aí a mulher tira e ele abandona mesmo assim. Tem o meu chefe disse, né, em Brasília, para uma colega, ele disse, olha, não faça isso não, não tire não, fique com a criança. Mais tarde você vai ficar velho, vai ser seu único companheiro. E ela vai e tirou. E aí depois fico lá, sozinha, idosa e sem ninguém em casa. E ela diz, né, fulano, hoje eu vejo como você estava certo. E às vezes então assim, às vezes é a companhia que a gente vai ter o filho, a alegria que é, marido, esposa, é amor, é bom, é bom. Mas amor verdadeiro, amor de filho. Amor de filho é um amor diferente. É coisa do outro mundo, não é coisa é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Então, não se arrepende. Filho é bênção, como está na Bíblia, né? Filho é bênção. Então ou é melhor ou é melhor resgatar aqui com doenças, com obsessão espiritual, sofremos ainda no mundo espiritual e ainda na próxima reencarnação sofrer também, ou então vir com a infertilidade, sempre ter filho, etc., com frigidez, né? Sempre conseguir. Então vejam, realmente é complicadinho, né? Então vamos tentar, né? Vejam lá, olha lá, o Divaldo, o que o Divaldo fez? O Divaldo disse que se fosse casar, ele queria ter 12 filhos, ele e Raul Teixeira também. Não, o que ele fez? Como ele não é bobo, ele adotou 672 crianças, olha, desde jovenzinho, tá lá, firme, né? Olha lá, sabendo como é a importância da reencarnação, né? Então a gente tem também no caso de violência sexual, nessa obra, O que Dizem os Espíritos sobre o ABO-RTO, tem também a orientação da Federação Espírita Brasileira, né, dizendo que orienta, que se possível, que a gente leve a vida, que não traga, não tiremos a vida desse bebê, né, que a gente sabe da importância do conforto psicológico para a mãe, mas se ela puder levar essa vida, né, que tem um compromisso passado com a genitora, esse espírito, né? Que inclusive até dizem alguns que se você teve a violência sexual, você teve um trauma. Se você tirar a vida do bebê, você vai ter 2 traumas, não vai tirar o trauma, não. O bebê não tem nada a ver com a história. E quantas vezes, diz até o próprio Divaldo, nessa revista aqui, O Consolador, de 13 de 4 de 2008, né? Ele vai dizer que muitas vezes, está aqui, ó, esses espíritos se tornam amorosos e profundamente agradecidos àqueles que lhe propiciaram o recomeço terrestre, a mãe e os familiares. O Alberto Almeida disse que tem uma mãe que não tirou a vida do bebê, apesar da violência sexual, por causa de uma palestra dele. E disse que hoje o menino é a alegria da vida dela, que é o arrimo de família, é quem a sustenta, é quem a visita, quem mora com ela e tudo assim. Então, visitando, que mora com ela. Então, assim, a gente não sabe realmente o que é, né? E tem mensagens também aí no livro Transição Planetária, chamando o ABO-RTO de crime hediondo, inclusive também. É importante a gente ter. Pronto, acho só para a gente ver aqui a questão da legalização do ABO-RTO, porque eu já vi companheiros, eu respeito, porque eu sei que
às vezes a gente não estuda, não aprofunda naquele estudo, e é natural a gente falar daquilo que a gente não conhece muito bem. Eu estou no Movimento Brasil Sem Abu RTO, acho que uns 25 anos, pelo menos. Então, assim, eu tenho o dever de estudar, eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa informação. Então, muita gente nem conhece essa passagem. Está lá aqui a opinião do Emmanuel, pela psicografia do Chico, sobre, não é sobre a BRTL, não, agora é sobre legalização. Perguntaram sobre esse assunto. Está no livro Entender Conversando. São entrevistas, foi publicado pela editora ID no ano de 1983, inclusive até assim, uma das últimas obras, né, publicadas aí do Chico. Então vamos ver o que tem nessa obra aqui. Perguntaram então a Emmanuel pela psicografia do Chico. Estuda-se no Brasil uma forma de legalização do ABURTO. Qual é a sua opinião? Resposta: o ABURTO é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Pessoal, Emmanuel é um mestre de linguística. Ele, se estivesse encarnado, ele ganharia certamente um assento na Academia Brasileira de Letras. Escreve como ninguém. Ele sabe utilizar o termo correto, preciso, exato da língua portuguesa. Ele não utiliza. A BRTO é um eufemismo. As pessoas não sabem o que é a BRTO. É exatamente isso. É matança de crianças indefesas. E é por métodos cruéis. Não é só. É cruel, inclusive. Com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas. Né? Por que havemos de criar a matança de crianças indefesas? Isto é um delito muito grave. Eu já vi palestrantes espíritas dizer, não, deveria ser só uma advertência, não deveria ser nem considerado crime. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Por quê? Que produz lesão espiritual, né? Consequências espirituais, obsessões, etc. Psicológicas, produz depressão, síndrome do pânico, ansiedade, produz dependência química, alcoolismo, né? SUICIDO, aumenta o índice de SUICIDO, tem pesquisa comprovando isso também, para ninguém. Seria melhor se fizesse sem isso. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o ABURTO? Porque quando legaliza, estimula. Aumenta desastrosamente, multiplica muito. Ah, não, Nazaré, mas tem lugares, quando legalizou, diminuiu. Não, não diminuiu não. É porque eles multiplicavam por 10, por 20, a estimativa, porque ninguém sabia direito, porque os números são clandestinos, eles multiplicavam para poder justificar a legalização. Só que quando legalizava, aí aumentava. Aumenta porque as pessoas passam a usar que nem fosse preservativo. Aí nem usa preservativo, mas aí usa de qualquer jeito. Aí usa como se fosse pílula do dia seguinte, que aliás pode ser abortiva. Por quê? Porque ela não impede a fecundação, ela impede a nidação. Mas já aconteceu a fecundação, pode ter acontecido a fecundação, na verdade. Se tiver acontecido, ela produziu um ABURTO. Né? Então aumenta, todos os países, o Uruguai fez, a gente vendo, triplicou depois que legalizou, até 2020, a última estatística que eu acompanhei, triplicou. Né? Então a gente vê. E aí ele continua dizendo, por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de ABURTO no século passado, ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos. Ou seja, se existisse já no Brasil uma lei permitindo o ABURTO, nós aqui, pessoal, não estaríamos vivos, não. A gente já teria sido ABURTados. Porque eu pergunto aos obstetras espíritas, amigos que eu conheço, eu disse, rapaz, quantas dessas gravidezes assim são planejadas? E quantas são assim no susto? Eles, Nazareno, 70% mais ou menos assim é no susto. Porque se for porque o povo não quer ter filho, não. O povo
em regra, é no susto, porque se for esperar a gente estar com dinheiro sobrando, com tempo sobrando, ter viajado para a Europa, ter ter feito a faculdade, ter viajado, ter o doutorado, o pós-doutorado, a gente não vai engravidar nunca. Então, graças a Deus é que tem esse susto, não é falha, o negócio, tem um dia que a gente esquece as coisas. Então, graças a Deus que tem isso. Então, se não fosse assim. Então, tem depois entrevista com a Xênia. Eu não sei se vocês pegaram o tempo da Xênia, né? O Chico foi entrevistado também está nessa obra aí, Entender Conversando, tudo. E a Marlene Nobre foi entrevistada, foi até aqui em Fortaleza. E ela disse que o Chico disse para ela que se o ABO-RTO fosse aprovado legalmente no Brasil, o nosso país entraria em um ciclo de guerras, meus amigos. Imagine, nosso país pacífico, né, que já tem alguns karmas com a Guerra do Paraguai, também a escravidão, e ela falou que ele disse a ela, e ela também tem certeza que isso certamente ia ocorrer. Então nós teríamos um karma coletivo para todos nós. Guerra é muito pior do que pandemia. É a pior coisa que pode acontecer é a guerra. Então imagine o compromisso que nós temos, né? Porque guerra é morte, é mutilações, é orfandade, é desemprego, é fome, destruição, desesperança, é desastre, assim, absoluto, realmente. Então, Nazareno, mas eu respeito o livre-arbítrio, eu não vou interferir na fulana que quer fazer, o fulano também quer obrigar a esposa ou quer pagar. Eu vou respeitar. Pessoal, respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, né? A gente não vai obrigar. Respeitar o livre-arbítrio não é ser contra as leis, ser a favor do crime, omissão e conivência com o erro. Não é isso, isso não é respeitar o livre-arbítrio. Essa é a postura de Pilatos. Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos violentadores, né, na área da sexualidade? Não vamos respeitar o livre-arbítrio deles, vamos deixar de fazer o que eles quiserem. Vamos respeitar o livre-arbítrio dos criminosos? Não, vamos soltar tudinho da penitenciária. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio deles. Não, né? Se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos. E aí nós temos a frase atribuída a Kardec, que é na obedição dos bons que os maus prosperam. E o próprio Martin Luther King Jr. vai dizer: o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Claro que nós somos contra o erro, mas jamais ficaremos contra a pessoa, tá bom? Então nós respeitamos o criminoso, mas não podemos respeitar crimes. Podemos e devemos esclarecer e influenciar para o bem de todos, sim, sempre. Então vamos, sempre que a gente puder, esclarecer as pessoas que a gente puder, né? Lembrar do Cristo: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nos convida também, reconcilie-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Em verdade vos digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se a gente tem compromisso com esses espíritos de outras vidas, vamos encontrar com eles logo, acertar essas contas para a gente, não é, retornar ao mundo espiritual. É 8h50 ou 8h45 que eu preciso terminar? Iraci e Paloma, agora fiquei na dúvida. Tem só um poemazinho para terminar. 8h50. 8h50? Então dá para terminar um poemazinho de Maria Dolores aqui para o Chico Xavier. Chama Esperança dos Céus, do livro Caridade, psicografia do nosso querido Chico, da editora IDE, Instituto de Difusão Espírita de Araras. Esperança dos Céus, da nossa querida Maria Dolores. Há choro dentro da noite. É o doloroso gemido de pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam pequenina flor humana. É o ABO-RTO em lide insana, ferindo a lei sem pensar. Quantas almas formosas nos planos em que me movo, os planos espirituais, sonhando nascer de novo, no entanto rogam em vão, agasalham-se no amor
mas em lágrimas convulsas, ei-las batidas e expulsas a golpes de ingratidão. Irmãos da terra, escutem, detende a marcha do aborteó, estendei o vosso conforto aos companheiros do além. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus é desonras, vergonhas, infames, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. Os convida Maria Dolores, por Chico Xavier, do livro Caridade. Nosso muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube, é Nazareno Feitosa. Nosso e-mail, que é nazarenofeitosa@gmail.com. Tá? O site aí está fora do ar. E caso vocês tenham interesse de ver aquele material completo, que eu não falo dos argumentos religiosos, né? Falo só dos argumentos técnicos, estatísticos e jurídicos, vocês procuram lá, né, nesse canal. Como é que está lá? Legalização do ABURTO, mitos e verdades, e tem a parte religiosa, que é porque os espíritos, ou os espíritas, tem as duas versões, mas é a mesma coisa, são contra a legalização do ABURTO, tá? Desculpem estar usando essa palavrinha esquisita, né? Para não receber censuras aqui nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, devolvo a palavra aí para Paloma, para Iraci, e um abraço a todos os amigos da Web Rádio Fraterno, também para os amigos do Lar dos Humildes, especial para o nosso querido Alcides Lopes. E para o Neto também, o presidente, não posso esquecer do presidente. Um abraço aqui, pessoal do Instagram que estava acompanhando aqui. Gratidão, Nazareno, pela presença, por disponibilizar a noite de hoje. Iraci, poderias falar sobre o nosso projeto do Favo de Mel? Acho também do Favo de Mel, que é uma palavra doce, é como você chama alguém que você tem um chamego e diz: olá, meu Favo de Mel. Pois diga lá, Iraci, nosso Favo de Mel. Primeiro, agradecer ao Nazareno pela presença, por abordar um tema tão necessário, certo? Tão presente no nosso cotidiano. E dizer que lá no Lar dos Humildes nós temos um projeto chamado Favo de Mel. O que é isso? Nós disponibilizamos para algumas pessoas, para as mães, principalmente mães numa situação financeira difícil, um enxoval com todos os utensílios básicos para receber a criança. Uma banheira, todos os utensílios, rede, um básico para uma criança recém-nascida que chega, sabe? E nós recebemos doações para isso. Então, nós temos esse projeto, um projeto que, inclusive, evitou algumas rejeições de crianças, né? Porque se viram acolhidas, sabe? Então, o acolhimento, eu acho que o acolhimento com a mãe, com uma pessoa, é fundamental. E a gente tem esse projeto, é um grupo de pessoas, certo? Que a gente que faz esse projeto e a gente entrega esse enxoval. Eu botaria entre aspas, porque não é uma coisa mais grandiosa, mas que, para quem não tem, é importante, sabe? Isso faz com que muitas delas já se sintam acolhidas para que não façam nada que depois vão se arrepender, certo? Então, é só divulgar que nós temos esse projeto para amparar mães necessitadas que estão com crianças recém-nascidas. Muitas delas se inscrevem ainda com muitos meses de antecedência para quando elas tiverem a criança, receberem esse apoio, certo? Do lado do grupo lá do lado. Era essa a minha fala, e mais uma vez agradecer, certo? A fala, quanto é necessário o amor pela vida, o nosso bem mais importante que é a vida, certo? Sem julgamentos, só acolhimento.
Muito Então, bom. Paulo Eu não tá tinha visto a contigo. Carol aí. Oi, Olha aí, Carolzinha. Carol. Muito bom, parabéns, Araci, esse trabalho também. É, só de ela receber algum apoio já se sentem fortalecidas, né? Gente, boa noite a todos. Eu fiquei de fazer a prece final. Nós vamos agradecer a presença do Nazareno e lembrar, né, que como ele falou, muito bem falou, o nosso bem mais precioso são os nossos filhos que ficam e que nós estamos, eu, no caso, estou na coordenação de evangelização infanto-juvenil e a gente vê o trabalho que a gente tem para manter essas crianças e jovens em equilíbrio através da evangelização. Mas vamos nós terminando a nossa noite de hoje. Vamos lá, vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, mestre da luz, envolve-nos na noite de hoje, nesse trabalho fraterno de evangelizar corações. Ilumina-nos, Pai, para que o nosso desprendimento material seja feito de forma gradativa, em auxílio a tantas mães, a tantos filhos, sem pais biológicos, que sofrem imensamente por estar em situação de orfandade. Ilumina nossos corações, que o movimento espírita possa contagiar não só o movimento espírita, mas as demais religiões possam ser contagiadas no papel de valorização da vida. Agradecemos a noite de hoje, eflúvios de luz, e que Maria, Mãe de misericórdia e doçura, que acolhe a tantos pequenos seres, possa trabalhar conosco nessa bandeira de amor. Ilumina nossos corações, fortalece a nossa fé e faz, Senhor, com que sejamos vigilantes, trabalhadores da última hora. Ilumina-nos hoje e todo sempre, que assim seja. Que assim contigo, seja. Paloma. Voltei! Pensaram que iam me derrubar. Só não lembraram que Barbie Butterfly voa. Boa noite, pessoal. Lembre-se, cuidado é essencial. A prece também. Mas tentaram me derrubar de novo e não conseguiram. Estão vendo como a Barbie dessa maravilhosa voa da Terra dos Monólitos? É isso, gente. Vamos finalizando nossa noite. Tentaram me calar, mas esqueceram que eu consigo descalar na hora. Cuidem-se, a prece é essencial. Cuidado também com a vibração, pois estamos em momento de prosperar e livrar daqueles pensamentos que nos rodeiam. É isso, cuidem-se. Tchauzinho, tchauzinho.